A santa paz de Deus, somos os irmãos Marcelo e Alberto e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. Somos salvos pelas obras? As obras fazem parte da nossa salvação? A salvação vem pelas obras? Enfim, somos salvos pelas obras ou pela graça? O que me levará à salvação é a fé ou as obras? São tantos os questionamentos que devemos sempre ir por partes. Primeiro entender o que é graça, o que é fé e o que é obras. Fé significa acreditar em coisas que se esperam, confiar em Deus, esperar com a certeza. Significado de obras: fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. E o significado de graça: favor imerecido da parte de Deus para com os homens, salvação, dom da salvação que Deus dá ao homem. Será que o homem tem condições de ser salvo através das suas obras? O que a Bíblia nos diz? Mateus capítulo 19, dos versos 25 ao 26. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. As palavras de Jesus são muito claras de que o homem não tem condições suficientes para salvar a si mesmo. Mateus capítulo 1, verso 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Atos capítulo 4, verso 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A redenção, que significa a salvação ou resgate da alma de todo ser humano, é caríssima, e o próprio ser humano não tem condições de pagar pela sua redenção. Somos tão inúteis para Deus, as nossas próprias obras são como trapos imundos. Estou dizendo das nossas obras, e não das obras vindas da parte de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 64, do verso 6 ao 8. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebentam. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Deus, nós o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Não há como questionar, a palavra de Deus é muito clara em dizer que nenhum homem é capaz de salvar-se a si mesmo, e muito menos de tentar agir com obras perfeitas para o nosso soberano Deus. Então posso dizer que sou salvo pela minha fé? Como é falado, que a fé remove montanhas. Será que esse é o caminho para entendermos a respeito da salvação? A justificação, ou seja, a salvação, é apenas pela fé sem as obras da lei? Conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 13, verso 39. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. O verso mostra que somos justificados em tudo, mediante a fé em Cristo Jesus, que não temos a capacidade alguma de tentar salvarmos a si mesmo. Se não for a misericórdia de Deus em nossas vidas, nem condições de respirar teríamos. Todo o mérito da salvação é atribuído ao Senhor Jesus e a Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Como podemos perceber até agora, todo o mérito da salvação sempre foi dado a Jesus e a Deus. Somente Jesus pode salvar o pecador. Porém, o pecador, uma vez salvo, precisa perseverar com boas obras para continuar na condição de salvo, ou se afastará de Deus por suas más ações, podendo até mesmo perder o que ganhou do Senhor. Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quem nos separa para boas condições de obras é o Senhor Jesus e Deus nosso Pai. E para testificar que em nós não há capacidade alguma de gerar boas obras de si mesmo, os demais versos do mesmo capítulo nos ensinam mais uma vez. Efésios capítulo 2, dos versos 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação viesse pelas obras, o verso lido não iria jamais afirmar que a nossa salvação é totalmente dependente de Deus. E a graça? Como falado anteriormente, graça é o favor imerecido. Por que merecido? Simplesmente porque não temos mérito de estar recebendo, que significa o dom da salvação. Mas que Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu nos fazendo capazes de alcançar a salvação. Quero que fique claro que batismos, santas ceias, unções sempre acompanharão os cristãos. São consequências para aqueles que estão servindo a Cristo Jesus. É a manifestação do dom da vida eterna que está em nós, para evangelizar e mostrar a todos que estão em Cristo que sempre possuirão boas obras e que essas boas obras não são nossas, mas que vêm da parte de Deus e não da nossa própria pessoa. E ainda existem opositores que ficam fazendo lives para falar besteiras, para ficar caluniando o que nós da CCB não cremos. A nossa crença está divulgada na capa do inário e também no site oficial. Vejamos a nossa crença de acordo com aquilo que nós sempre ensinamos. Se algum irmão ensina de uma forma equivocada, simplesmente ele deve fazer o que nós estamos fazendo, mostrando dentro da palavra de Deus aquilo em que a sua palavra nos ensina. Ponto de doutrina da CCB de número 3. Nós cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens, e logo depois se encontra aí as referências bíblicas desse ponto de doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Ponto de doutrina de número 5. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Cristo Jesus ou em Jesus Cristo. Aqui não está dizendo que a nossa fé é recebida pelos anciãos ou pela placa da igreja, né? Não, a nossa fé é recebida pelo quê? O que está destacado aqui, que a nossa regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus e não que estão na placa CCB são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E logo depois está aqui as referências bíblicas de acordo com a nossa fé. Irrefutável que a nossa doutrina e crença esclarece. Somos totalmente dependentes de Cristo Jesus para qualquer boa obra que façamos, principalmente para a salvação. Meu irmão e minha irmã, você poderá dizer que a grande maioria da CCB já sabe muito bem que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Então por que estamos reforçando esses ensinamentos? Por mais que seja uma minoria, existe no nosso meio alguns irmãos que acreditam de forma equivocada que a salvação vem pelas obras dos homens, ou seja, vem pelas nossas próprias obras, pelas boas obras. Então, de forma simples,
clara e objetiva dentro da Palavra de Deus, aprendemos que somos totalmente dependentes de Cristo Jesus para a nossa salvação e de que as nossas próprias obras não são capazes de surtir efeito na salvação, mas as boas obras que praticamos é dado por parte de Deus e não por nossa própria capacidade. Efésios, capítulo 2, do versos 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A palavra de Deus aqui está muito claro para alguns dos nossos amados e queridos irmãos que de formas equivocadas entenderam que são as nossas obras que também nos faz capazes de sermos salvos. Até que existem alguns versos que dão entendimento que pelas nossas próprias obras é que nós recebemos méritos de salvação. Vamos ler e entender o que diz esses versos. Olha só o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Conhecendo as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. As obras aqui mencionadas não quer dizer da sua capacidade de fazer, mas sim da fé que você luta para sempre conservar. E conservando a fé, as obras de Cristo Jesus serão manifestas na sua vida. Tiago, capítulo 2, verso 26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Como o corpo precisa do espírito para se ter vida, a fé juntamente com as obras que vêm da parte de Deus sempre andam juntas para identificar você como um cristão. A única capacidade que temos é de escolher se desejamos servir a Deus em espírito ou não. Uma vez se entregando para Cristo, as suas obras sempre serão manifestas em nossas vidas. As obras dos homens só servem para condená-los. Apocalipse capítulo 20, verso 13. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Quem é justificado não precisa de julgamento. O julgamento é para os ímpios, enquanto para os justos será a recompensa da vida eterna. Alguns opositores amam generalizar de forma maliciosa de que nós ensinamos que somos salvos pelas obras. Como me avisaram de uma live que esses opositores fizeram mentindo para aqueles que os seguem. Se você apoia esses canais daqueles que vivem às custas da CCB com críticas e calúnias, aprenda no mínimo a entender que o ponto de doutrina que está disponibilizado no site oficial da CCB já demonstra qual fé que nós seguimos. A maior doença que os opositores da CCB carregam é de generalizar tudo para todos. Se algum irmão erra, então falam que todos erraram e assim em diante. Você percebe a maldade que carregam no coração e não tem o mínimo de vontade de procurar conhecer melhor a CCB mediante os nossos pontos de doutrinas e fé, conforme estou demonstrando mais uma vez para que os opositores parem de ficar se sustentando, se alimentando de mentiras para ganhar fama ou dinheiro. Se fosse ao menos procurar saber quais os nossos pontos de doutrinas, você mesmo que apoia esses canais dos mentirosos, você não ficaria dando ouvidos aos fanáticos da CCB. Porém, a realidade é outra, não é mesmo? Preferem dar ouvidos aos mentirosos do que dar credibilidade na nossa fé mediante a palavra de Deus. Está no nosso site os pontos de doutrinas. É só ter no mínimo de coragem para ler aquilo que realmente acreditamos.
e parar de ficar se alimentando dos ódios, calúnias e mentiras criados por esses opositores que vivem às custas da CCB no dinheiro ou na fama. Seu comentário é muito importante. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Fique na santa paz de Deus, no amor, na graça, na sua doutrina, que sempre permaneça no teu coração para a vida eterna.